Ela caminhava 20 quilômetros todos os dias para ir e voltar do trabalho, mas um estranho viu e decidiu ajudá-la. Jaylésia Corbett era uma jovem comum à procura de emprego na Carolina do Norte. Ela se inscreveu para uma vaga em uma rede de fast food chamada Bojangles. Como a grande maioria das pessoas, ela precisava trabalhar. Então ela se inscreveu em vários restaurantes da rede de fast foods, apesar de não ter carro. Ela estava determinada a trabalhar em qualquer lugar que fosse contratada, não importava qual fosse o serviço que ela tivesse que fazer. Felizmente, houve um Bojangles que lhe ofereceu uma vaga. O único problema era que o local que a contratou ficava a 10 quilômetros de distância. Eles também precisavam que ela começasse de manhã cedo, às 5 horas da manhã. Quando Jaylésia aceitou um emprego que era bem mais longe da sua casa do que esperava, ela sabia que fazer esse percurso não seria fácil. Ela jamais poderia imaginar que o trajeto que fazia para o trabalho acabaria mudando sua vida por causa de um encontro casual ao longo do caminho. Olá pessoal, como sempre, já deixe seu like para dar aquela força. E se ainda não se inscreveu, se inscreva e ative as notificações. Assim você não perde nenhuma dessas histórias marcantes. Enquanto a maioria dos trabalhadores ainda dormia, Jaylésia se levantava para sair de casa às 3 da manhã. Trabalhar em uma rede de fast food significa que você vai ficar em pé quase o dia inteiro. Essa era a rotina de Jaylésia antes de encarar mais 2 horas de caminhada para casa. As longas horas de caminhada e de trabalho em pé a deixavam muito cansada e ainda tinha a luta contra o clima. Fosse quente e úmido no verão ou chuvoso e frio no inverno, ela continuava indo e voltando a pé do trabalho para casa. Ela teria que chegar para o trabalho encharcada de suor ou chuva e fazer uma cara de feliz para passar o dia. Todo o tempo, Jaylésia sabia que seria apenas uma questão de horas antes que ela tivesse que suportar a longa caminhada de volta. Foi durante uma das longas caminhadas para o trabalho que alguém notou essa mulher batalhadora. Ela estava andando no meio de uma chuva forte e um motorista não pôde deixar de parar para oferecer ajuda. Era mais uma madrugada fria e escura. Jaylésia estava caminhando no acostamento de uma das estradas mais movimentadas da cidade. Ela estava indo para o trabalho, e seguramente ela poderia dizer que esta manhã em particular foi um dos dias mais difíceis que teve que suportar. É possível que outros motoristas já quisessem parar e perguntar se Jaylésia precisava de ajuda antes, mas provavelmente não queriam assustar a mulher. Nesse caso, o motorista sabia que poderia tranquilizá-la. A chuva batia contra o asfalto e seu pequeno guarda-chuva não parecia protegê-la. Ela se sentia um pouco triste por ter que enfrentar tudo aquilo. Então, ela percebeu os faróis. Alguém estava lentamente vindo atrás dela. Jaylésia sempre tentava se manter atenta de tudo o que acontecia ao seu redor enquanto fazia seu trajeto diário, principalmente porque era feito durante a madrugada. Seu coração acelerou quando percebeu a luz dos faróis se aproximando. Ela começou a olhar em volta e viu que estava sozinha. Não tinha ninguém além dela e do carro misterioso. Meio curiosa, meio em pânico, Jaylésia torceu para que o carro tivesse diminuído a velocidade apenas para evitar respingos de água nela. Mas rapidamente, ela percebeu que não era esse o caso. Ela acelerou o passo. Jaylésia não conseguia ver quem estava lá dentro. Mal sabia ela como aquele motorista estava prestes a mudar sua vida. A forte chuva estava tornando difícil ver exatamente quem estava parando ao lado dela. Mas à medida que o veículo entrou em foco, não havia dúvida de que era um carro da polícia. Mas por quê? Até onde ela sabia, não tinha feito nada de errado. A pessoa que parou ao lado de Jaylésia foi o sargento Scott Best, do condado de Nash. Ela sabia que não tinha feito nada de errado, e o policial rapidamente confirmou que ele só queria ajudar. Ele a viu em um cruzamento e notou seu uniforme da Bojangles. O sargento Best sabia que estava frio demais para que alguém pudesse chegar confortavelmente ao local de trabalho. Então parou para perguntar a Jaylésia se ela gostaria de uma carona. Jaylésia ficou feliz em aceitar a oferta do policial de levá-la ao trabalho. Em seus meses de trabalho na Bojangles, nenhuma única pessoa jamais se ofereceu para dar uma carona a ela. Nervosa, ela entrou e fechou a porta. Ela não sabia que essa decisão logo se tornaria o assunto das manchetes nacionais. Ela estava feliz por ter algum tempo para se secar no caminho para o trabalho, mas não foi muito rápido em confiar no policial. Policial ou não, ela tinha acabado de entrar em um carro com um homem estranho no meio da noite durante uma tempestade. Ela poderia ter escrito um começo mais perfeito para um filme de terror? A viagem também daria a seus pés mais tempo para se recuperar antes que ela começasse a trabalhar. Se tivesse sorte, Jaylésia poderia até ter um momento para tirar uma soneca rápida e ter um pouco de energia extra para a caminhada de volta para casa. O sargento Best fez algo incrível levando Jaylésia para o trabalho, mas ele não pôde deixar de sentir que não era o suficiente. Ele agora sabia que ela estava lá todas as madrugadas caminhando 10 quilômetros para chegar ao trabalho. É por isso que o policial se esforçou para lhe dar carona com a maior frequência possível. Ele disse em uma entrevista: "Isso realmente pesava e me incomodava, e todos os dias que eu lhe dava uma carona, por algum motivo, falava com minha esposa sobre ela." Não foi só para sua esposa que o policial falou sobre Jaylésia. Ele também contou aos seus colegas para que pudessem ficar de olho nela.
Sempre que possível, o sargento Scott Bass e seus colegas policiais seguiam pela rota de Jay Lesia para buscá-la e levá-la pelo resto do caminho para o trabalho ou para casa. Embora o esforço da equipe fosse genuíno, eles ainda tinham seu próprio trabalho que era a prioridade, então nem sempre podiam estar lá. Por quase um ano depois de conhecer Jay Lesia, o sargento Scott Bass continuou a buscar sua nova amiga nas madrugadas chuvosas ou frias. As caronas começaram a se tornar uma espécie de tradição. Houve até alguns dias em que o policial aparecia sem avisar, durante um dia perfeitamente bom, ainda oferecendo uma carona para reduzir o trajeto dela. Depois de ajudar Jay Lesia tanto quanto podia com as caronas, o sargento Bass teve uma ideia. Ele percebeu que a melhor maneira de ajudá-la seria conseguir um meio de transporte mais rápido, que ela pudesse usar todos os dias. O policial decidiu que uma bicicleta seria a solução mais razoável, mas ainda precisava descobrir como conseguir uma. Ele poderia tentar juntar o dinheiro, mas isso poderia demorar um pouco. Em vez disso, o policial entrou em contato com o Walmart e compartilhou a história de Jay Lesia. Ele escolheu uma bicicleta que seria perfeita para ela e perguntou se eles poderiam fazer alguma coisa para o seu preço ser mais acessível. O gerente do Walmart ficou comovido com a história e com o gesto do policial. Eles decidiram doar a bicicleta para que Jay Lesia tivesse um meio de locomoção. Depois de passar meses e meses indo e voltando do trabalho, Jay Lesia estava exausta. Ela insistiu porque não tinha outra maneira. Sua atitude guerreira finalmente valeu a pena quando o sargento Scott Bass a presenteou com sua nova bicicleta. A essa altura, a história deles estava ganhando as manchetes e eles posaram para fotos com um veículo de 2 rodas. Embora isso não mantivesse Jay Lesia longe do frio, reduziria bastante seu cansaço e o tempo gasto. Jay Lesia ficou muito grata pela bicicleta e não pôde deixar de sorrir para todas as pessoas que mostraram que se importavam com ela. Fiquei chocada, disse ela em uma entrevista. Eu não achei que fosse real. Ela sabia que esse novo meio de transporte seria uma virada de jogo completa para seu árduo trajeto. Mesmo assim, havia um pequeno problema que ela precisava enfrentar. Jay Lesia nunca havia aprendido a andar de bicicleta, mas com uma determinação como a dela, porém, você pode apostar que ela deu o melhor de si para aprender. Depois que o policial voltou ao trabalho, seus chefes viram a foto e decidiram compartilhá-la online. Estamos muito orgulhosos do sargento Scott Bass e do serviço abnegado que ele oferece diariamente. No entanto, o que começou como uma simples postagem, rapidamente ganhou uma grande proporção. De repente, todos na cidade estavam falando sobre a história de um policial, uma funcionária da Bojangles e uma bicicleta. Eles não sabiam que estava prestes a ser adicionado um novo capítulo à sua história. A postagem rapidamente acumulou milhares de comentários e curtidas. Pessoas que viviam muito além dos limites do condado de Nash começaram a compartilhar a postagem com seus amigos. Nos dias seguintes, a atenção em torno da história do improvável par de amigos apenas se expandiu. As pessoas estavam compartilhando a história e isso continuou até que ela se espalhou pelo país. Canais de notícias locais começaram a contatar o sargento Bass e Jay Lesia para entrevistas, e os dois participaram de várias. Eles estavam felizes em compartilhar sua história improvável e ambos não acreditavam que as pessoas se importavam tanto com o que tinha acontecido. E então, os dois receberam um telefonema inesperado que os deixou surpresos. A história chegou à CBS e também foi postada no YouTube. As pessoas não se cansavam da excelente demonstração de bondade desse oficial e do que realmente significa ser um servidor público. Um agente de elenco do famoso talk show The Steve Harvey Show ficou sabendo da história deles. Ele mostrou as entrevistas locais ao próprio Steve Harvey, que pediu que os dois fossem convidados para vir no programa. Tanto Jay Lesia quanto o sargento Scott Bass aproveitaram a oportunidade. Seria a primeira vez que apareceriam em rede nacional, e a ideia de voar para Chicago para falar sobre sua amizade os empolgava e também os deixava nervosos. Jay Lesia avisou seu trabalho de que estaria fora da cidade para uma gravação. Quando a dupla virou notícia, os empregadores de Jay Lesia na Bojangles ficaram sabendo da história. Mas à medida que esse enredo continuou a atrair atenção em todo o país, até executivos do alto escalão da rede de restaurantes tomaram conhecimento. Todos na empresa sabiam que a história tinha viralizado, mas quando Jay Lesia os informou que ela apareceria no programa de televisão de Steve Harvey, eles perceberam o quão grande havia se tornado. E vejam só como são as coisas. A empresa não apenas ofereceu a ela um aumento, mas a transferiu para uma filial mais perto de casa. No dia da gravação do programa, Jay Lesia e o sargento Scott Bass sentaram-se juntos para compartilhar sua história comovente com um dos rostos mais queridos da história do talk show. Quando o programa estava terminando, Steve Harvey se dirigiu diretamente a Jay Lesia. "Sabemos que você trabalha muito e que merece uma ajudinha extra", disse Harvey. "Em nome do programa, vamos dar-lhe $5.000. Era evidente para todos, sentados na plateia do estúdio ou assistindo em casa pela televisão, que os olhos de Jay Lesia estavam começando a lacrimejar. Harvey continuou, "Mas isso não é tudo. Receber $5.000 e a chance de estar no programa de Steve Harvey teria sido suficiente, mas os presentes não paravam de chegar.
À esquerda do palco, uma parede retrátil começou a se abrir. Quando o próximo presente apareceu, ela cobriu a boca e começou a chorar. Jaylazer ganhou um Ford Fiesta 0 km. Nunca mais ela teria que acordar às 3 da manhã para se aventurar na escuridão para ir ao trabalho. Nunca mais ela teria que andar 20 km por dia. Antes mesmo dela ir em direção do seu carro novo, ela abraçou seu leal amigo, o sargento Scott Bass. Por mais generoso que tenha sido o presente de Steve Harvey, ela sabia que nenhuma etapa de toda essa jornada teria sido possível sem a ajuda desse policial. Apenas um ano e meio antes, o sargento Scott Bass viu Jaylazer lutando silenciosamente e decidiu tirar um tempo de seu dia agitado para ajudá-la. E naquele momento, sentado no palco de um programa de televisão, ele pôde finalmente ver o quão longe seu simples ato de bondade tinha ido. Ele esperava que seu ato inspirasse outras pessoas a ajudar. Desde que ganhou a bicicleta do Walmart, uma promoção no trabalho, passando por $5.000 e um Ford Fiesta totalmente novo, em nenhum momento, coisas que são cada vez mais raras hoje em dia, Jaylazer deixou de ser grata e perdeu sua humildade.